Vamos então, meus amados, sem mais delongas, falar sobre a palavra de Deus. Vamos falar uma palavra rápida sobre a carência das pessoas sem Deus. E eu quero basear, meus amados, a palavra no texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo de número 1, o 2 e o 3. Isaías, capítulo 55, versículo 1, 2 e 3. A minha oração é que o Senhor derrame graça sobre o povo desse segundo horário, como Ele derramou no primeiro também. Glória a Deus. Às vezes nem o culto é diferente, viu? mesma liturgia, os mesmos louvores, a mesma pregação que eu preguei no primeiro horário, é a mesma pregação que eu estou pregando hoje, justamente por conta do espaço, né? Nosso povo cresceu e está crescendo e nós precisamos aí mais espaço, e a gente não tem espaço físico, mas pelo menos de tempo a gente tem. Então a gente não está preso a espaço físico, irmãos. Chegar um tempo que a gente vai fazer até 10 horários aqui e atender todo mundo. Palavra de Deus, Isaías 55, versículo 1 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos de Isaías é um texto que fala sobre o amor de Deus para com as pessoas. Isaías é conhecido como a miniatura da Bíblia. Por quê? Porque assim como a Bíblia possui 66 capítulos, o livro de Isaías, a Bíblia possui 66 livros. Isaías possui 66 capítulos. Esse livro profético, ele possui pelo menos 3 divisões. Mas eu quero fazer as últimas 2 divisões como uma só. Então, acompanhando o raciocínio de muitos estudiosos, eu quero falar sobre essas 2 divisões aqui para vocês entenderem esse contexto do livro de Isaías. A primeira parte do livro, ela compõe a parte histórica. É a parte onde se desenvolve a história do chamado de Isaías até o cativeiro do povo de Deus pelos babilônios. Nesse contexto, dessa primeira parte, o livro ele está falando sobre, essa primeira parte contém o juízo de Deus sobre a nação. Por causa da desobediência do povo de Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia. Passaram 70 anos lá. Mas existe também, e essa primeira parte, ela vai desde o capítulo 1 ao capítulo 39. É a parte histórica do livro de Isaías. A segunda parte compõe a parte literária teológica. O texto literário é um texto onde exprime um sentimento, onde retrata a linguagem pessoal de Deus para com o seu povo. Deus fala ao seu povo. Deus apela para o seu povo retornar. Mas também expressa o sentimento de Deus. Deus ele expressa a emoção como um pai. Nessa segunda parte, Deus ele expressa como um pai. Nesse contexto, dessa segunda parte que vai do capítulo 40
ao capítulo 66, fala de salvação e de consolo. E Deus é retratado como um pai para o seu povo. Deus, ele primeiro mostra, a intenção do livro é mostrar como se desenvolveu a história, de como eles começaram tão bem e depois eles terminaram mal, aprisionados. E a segunda parte, Deus, ele retrata o seu amor e a sua compaixão. É tanto que a primeira palavra que nós vemos aqui nesse capítulo primeiro é Vocês, às vezes o povo, né, tem uma tristeza porque está acabando alguma coisa e tal. Essa palavra é uma interjeição. E essa palavra, ela é sempre utilizada para expressar emoções fortes do emissor. Deus está aqui nessa primeira parte do versículo. Se vocês que têm sede viessem às águas. Deus está expressando o seu sentimento forte, uma emoção forte para com o seu povo. Uma mistura de compaixão e surpresa. Deus, ele se compadece com o seu povo, mas ao mesmo tempo ele se surpreende, porque Deus, ele diz assim: se vocês soubessem que existe comida e água de graça para vocês. E Deus diz assim, ele fica surpreso: eu tenho água de graça para quem tem sede. Eu tenho comida de graça, vocês podem comer à vontade, e comida deliciosa da minha parte, mas vocês preferem gastar dinheiro com aquilo que não satisfaz. Veja como Deus, ele coloca um paradoxo, né, para com o povo, para o povo refletir. O povo de Deus caiu nesse erro. Deixaram de buscar a Deus e foram buscar outros deuses, outros ídolos. 4 vezes nós encontramos nesse texto que nós lemos a palavra venha, o verbo vir, né? Deus está dizendo: quem tem sede, venham às águas. É o clamor de Deus. Ele diz também: venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Novamente Deus diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Deus estava dizendo para o seu povo: vocês não precisam andar carentes, faltando tudo, porque eu tenho tudo o que vocês precisam. Simplesmente voltem para mim e vocês terão aquilo que vocês almejam. Sabe, queridos, eu tracei com vocês aqui o contexto de como se desenvolveu a escrita, mas agora eu quero trazer para a nossa realidade, transportando de 3 séculos antes de Cristo até para os nossos dias. Hoje, meus amados, assim como aquele povo agiu dessa forma, abandonando a Deus e se entregando a outros falsos deuses, e por conseguinte, o afastamento de Deus veio porque eles se afastaram de Deus. Toda vez que uma pessoa se afasta de Deus, Deus, ele não se afasta completamente, mas Deus também, ele é tão educado que ele fica ali à espera. Deus, ele não é educado para sentar o pé na porta e entrar para poder fazer uma obra, não. Ele só entra onde é convidado. Por vezes a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se você me consentir a entrar, eu vou cear contigo. O diabo não, o diabo ele entra invadindo, ele é um invasor. Ele é aquele que invade as casas, propriedades, ele é quem faz. É por isso que crente não é invasor de terras, viu, irmãos? Porque nós aprendemos com Deus, a educação de Deus. E assim como
o povo na época se afastou de Deus e teve como consequência a miséria, a fome, faltando tudo. Assim está o mundo hoje. O mundo hoje está carente de Deus. As pessoas estão carentes de Deus. E aí, queridos, qual é a definição de carência? A palavra carência, no original, na língua latina, é carentia. Essa palavra carentia, ela significa falta de alguma coisa. Carência também significa privação, ter falta de algo. Carência, no dicionário online, significa necessidade de alguma coisa básica, falta, a privação é privação. Quantos de nós, em algum momento da vida, e até hoje, sentimos falta de algo? Eu sei que se eu perguntar a você aqui, o que você está sentindo falta? Qual é a sua necessidade? Eu creio que todos nós vamos levantar a mão. Eu vou perguntar, quantos têm necessidade de alguma coisa, que precisa de alguma coisa receber de Deus? Levante a sua mão. Quem tem? Tá? Então, quem não tem, você vai orar pela gente, que a gente precisa. Mas eu sei que todos nós temos falta de algo. Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele teve a ideia de construir a pirâmide das necessidades. E essas necessidades, segundo Maslow, que o ser humano tem, vão das necessidades fisiológicas até as necessidades de realizações pessoais. Ele parte da necessidade mais básica do ser humano, como por exemplo, respirar. O ar é uma necessidade. Tenta segurar por 5, 10 minutos o teu ar aí e você já era. Então o ar, respirar é uma necessidade. Amém? Concorda comigo? Concorda com Maslow? Sim. Respiração é uma necessidade básica. Eu preciso respirar para poder existir, viver. Esse corpo, né, humano. A outra necessidade, queridos, é a necessidade o ser humano possui a necessidade de nutrição, alimento, de comida, né? Acredito que alguns jejuaram hoje, mas de certa forma ainda vão se alimentar hoje. A outra necessidade básica, a necessidade fisiológica, é da hidratação. Todo mundo precisa beber água, né? Inclusive, se você não sabe, né? Tem muita gente que não bebe água. Cuidado, viu? Tem que beber água, muita água. Outra necessidade, queridos, é a necessidade fisiológica, é a necessidade do descanso. Por isso que Deus, Ele criou o 7º dia para a gente descansar. O princípio do descanso é um princípio divino. Você precisa descansar. Você precisa dormir um pouco, você precisa repousar, você precisa relaxar um pouco, sair desse mundo às vezes agitado para ir curtir um tempo de férias, descansar com a família. Mas também existe queridos, outras necessidades, como também a necessidade fisiológica da reprodução através do sexo. O ser humano, ele é reprodutivo. E aí ele classifica essa necessidade fisiológica como uma necessidade, uma carência básica. Mas também o ser humano possui necessidade de segurança. Segurança da família, segurança da propriedade. Outro nível de necessidade, de carência, é a necessidade social. Toda pessoa precisa de um afeto. Toda pessoa precisa de uma amizade. Precisa pertencer a uma família. Toda pessoa precisa se envolver em estar em um convívio social. Existe a necessidade de estima. O ser humano, ele precisa também, em sua necessidade, de ter um reconhecimento, de autoestima, até a carência de realizações pessoais, como criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Essas são as necessidades que vão desde, segundo Maslow. A nossa visão cristã vai muito mais além do que isso.
A nossa visão cristã atenta, e é isso que eu quero entrar com você, para essa necessidade mais importante. Eu quero te despertar para a necessidade que Maslow não colocou. A maior de todas as necessidades, de todas as carências, e a principal causa de todas as outras necessidades é a necessidade espiritual. Todo ser humano tem essa necessidade que é muito mais importante do que a necessidade fisiológica. Tão quanto, ou até mais importante, é a necessidade espiritual. Porque você é um ser espiritual. Você é um espírito que está dentro dessa caixa chamado corpo e ossos. Precisa ter essa conexão. E essa necessidade espiritual é a carência de Deus. A carência de Deus. Por isso que nós cantamos hoje. Mas eu escolho Deus. Eu preciso. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Mas infelizmente, escute, infelizmente, esse tipo de ministração você não vai ouvir em instituição nenhuma, fora da igreja. Só na igreja você escuta isso. Por isso que a igreja, ela perdura há séculos e nada vai contra a igreja. Muda-se tudo, mas a palavra de Deus diz que ela permanece para sempre, disse Jesus. Mas infelizmente, queridos, a filosofia moderna, a psicologia, a pedagogia e outras ias da vida moderna afastaram Deus dos seus planos e programas. O homem, por ser corrompido em sua natureza, ele afastou Deus, e a cada dia nós estamos vendo uma sociedade que está afastando Deus. E nós podemos ver, meus amados, eu, como muitos outros aqui, tivemos o privilégio de nascer no milênio passado. Então eu sou, um milenar. Tive o privilégio de nascer no milênio, no século, no século passado. Nós também mudamos de milênio também, não foi? De 1900 para 2000. Então, as instituições, a filosofia, a psicologia, a pedagogia e outras ias modernas afastaram Deus de seus planos. Há séculos, milênios, o mundo ignora Deus. Eu falava aqui no primeiro horário, meus amados, que eu quando garoto, muitos de vocês vão lembrar, mas a geração Z não se lembra disso. Geração Z que nasceu do ano 2000, Ou foi 2010 até agora. Geração Z. E se for um pouco mais, alguma geraçãozinha que nasceu no ano 2000 para cá, não presenciou isso. Mas quando garoto, íamos para a escola, nós não íamos para as classes diretamente. Nós íamos, entrávamos, tocava a sirene, íamos para o pátio principal, e ali todo mundo, de forma organizada, ordeira. Não era assim, todo mundo desmantelado, uns correndo, não. Era todo mundo assim, fileirinha, com a mãozinha aqui no ombro, no peito esquerdo, Era aqui, peito esquerdo. Cantávamos o hino nacional. E por ser predominantemente, que ainda o Brasil é predominantemente cristão, católicos, evangélicos, nós rezávamos, o Pai Nosso e a Ave Maria. Em qualquer lugar da escola existia um crucifixo pendurado. Na diretoria, na secretaria, você atrás de uma coisa, você via um Cristo lá pendurado. Hoje, não se faz mais isso. Hoje, não se pede nem mais a bênção aos pais. Imagine a Deus. Vejam, queridos, que aos poucos a sociedade ela vai abandonando Deus. E quanto mais o abandono de Deus, mais a sociedade fica carente. Por incrível que pareça, hoje a sociedade é uma sociedade do mimimi. Antigamente, uns chamavam, ei, nega do cabelo duro, ei, não sei o que mais, ei, magricelo.
as pessoas ficavam brincando, hoje qualquer coisa é bullying. Hoje as pessoas qualquer coisa se ferem. Hoje é transtorno para isso, transtorno para aquilo, transtorno para isso. Queridos, vejam que quanto mais a sociedade vai se desaproximando de Deus, mais a sua carência vai sendo mais forte. Isso o salmista reflete no Salmo de número 2, versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: porque se enfurecem as nações. Aqui o salmista está retratando a raiva, a ira que a sociedade moderna tem de Deus. Ele diz, porque se enfurecem, porque as nações estão com raiva, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra nada menos que o Senhor, e contra o seu ungido Jesus, dizendo, o que é que dizem hoje? Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Não é isso que estamos presenciando hoje? Tirando a Bíblia das escolas, tirando aquilo que representa o que é de valor para nós, os cristãos. Estão dizendo, vamos tirar, o Brasil é um país laico e tal. Mas com essa fábula, com essa falácia, estamos cada dia mais afastando as pessoas de Deus, principalmente os governantes. Estão afastando as pessoas de Deus. Eles vão dizer, vamos romper. Não precisamos de Deus, não precisamos da lei de Deus, não precisamos desses modelos cristãos. E isso vem desde a época de Pombal, Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas do Brasil. Nós estamos pagando caro por conta disso, a sociedade está pagando caro por conta disso, porque estamos afastando Deus, estamos repelindo Deus. Por isso que, meus amados, os homens, eles acreditam que a lei de Deus é um aprisionamento. Ser crente é sinônimo de ser careta, ser crente é sinônimo de não ter liberdade. Muitos dizem assim, eu quero viver a liberdade. Na sua ousadia diz assim, eu quero viver a minha vida jovem, eu quero fazer o que eu bem quero, eu quero curtir a minha vida. Quando eu tiver mais velho, eu vou buscar a Deus, eu vou para a igreja, mas eu sou novo, então eu tenho que curtir a vida. Veja como a sociedade, permitam-me a palavra, doentia sem Deus. Estão desprezando a Deus. Dizem que queremos viver a liberdade. Quantos não se lembram da geração Coca-Cola? 1960, 1970. Os moços, aquelas moças com as calças, né? Iam para o primeiro Rock in Rio, na década de 80. Começou-se então aí a libertinagem, né? A sociedade feminina começou a ganhar mais força e tal. Queridos, e é tanta ideologia que o povo se perde. Não é assim, muitas pessoas querem viver, não é assim que as pessoas preferem, não é assim que Judá preferiu viver. E por que então, quando estão aprisionados, vêm em busca de Deus? Deus diz assim, venham, todos vocês que têm sede, venham que eu tenho água para vocês beberem. Viverem independentes de Deus, da lei de Deus. E aí, querido, eu quero apertar um pouquinho o teu coração. Porque muitos acham que vir à igreja, muitos acham que cantar louvor de crente, ouvir o som em louvor de crente, receber os crentes na sua casa, muitos acham que dar ofertas, fazer esmolas, participar de orações e etc., está bem com Deus, querido. Pelo amor de Deus, me compreenda, não é o meu interesse te ofendê-lo, mas não, querido, se você não entregou a sua vida a Jesus, não está nada bem com Deus. Porque a liberdade, a falsa liberdade,
as pessoas continuam, afirmam, dizendo que tem essa liberdade, ainda continuam mentindo. Nas igrejas, pessoas ainda continuam traindo, pessoas continuam roubando, pessoas continuam desobedecendo ao seu pai e à sua mãe, pessoas continuam praticando sexo ilícito fora do casamento, pessoas ainda continuam em roda de bebedeira entre amigos, querido. O que na verdade você precisa nessa noite ao sair daqui é consertar-se com Deus, se achegar-se a Ele e conhecer o seu santo nome. Sabe, queridos, nós podemos até experimentar a bondade de Deus. As pessoas experimentam a bondade de Deus. Deus é bom. E pela sua graça, Deus ele usa até ímpios, pessoas que não são cristãs, através de uma graça natural, de uma graça comum, para abençoar a nação e afins. Mas, queridos irmãos, mas não se perca nisso. Você pode até experimentar a bondade de Deus. Deus pode até, através da sua oração, da sua fé, responder uma causa difícil que você tem na justiça. Ele pode até curar você pela sua bondade. Deus ele pode até ouvir a sua prece. Você pode até sentir a emoção da presença de Deus, como nós estamos sentindo hoje na hora do louvor. Você pode sentir um friozinho na espinha por causa do louvor e da sua presença. Mas saiba, querido, a sua carência, a carência do ser humano por Deus, vai levar aquela pessoa a morrer e poderá ouvir da boca de Deus: afaste-se de mim, eu não te conheço. Crentes até do nosso meio, de dentro do nosso meio, pode até fazer o fogo do céu cair. Você pode até orar e expulsar demônio. Você pode ser o mais ungido da terra. Você pode ser aquele que faz realmente descer fogo do céu, labareda, né? Deus provocar um grande avivamento. Pessoas podem ser curadas. Mas se você estiver com carência de Deus, carência em sua moral, você poderá ser despertado do outro lado da vida e ouvir o Senhor te dizer. Você vai dizer assim para Deus: Deus, eu fiz tanto milagre no teu nome. Eu fiz isso, Senhor. Eu pratiquei, realizei grandes obras no teu nome. Eu expulsei demônio, eu profetizei. Senhor, eu fiz a tua obra acontecer. Eu liderei, eu fui pastor. Aí Deus vai dizer o seguinte: afaste-se de mim, eu não te conheço. Nunca te conheci. Dói. Dói. A carência de Deus, de um mundo sem Deus, precisa de uma reflexão. E você precisa sair daqui para refletir: Deus, como é que está? Como é que está a minha vida contigo? Como é que está a minha vida com o Senhor? E agora, querido, eu quero, em nome de Jesus, que você olhe para a pessoa do seu lado, no contexto dela. Esse moço, moça, todos aqui, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Procura a pessoa que está do seu lado, você vai declarar essa palavra para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Você vai dizer para ela assim, vamos lá: a sua maior carência não é um namorado, não é um marido, não é ser aceito pelas pessoas, não é ter o emprego dos sonhos, não é o respeito dos seus filhos por você. A sua maior carência não é ter todas as contas pagas, sobrar dinheiro para viajar, não é o sexo, não é a atenção do seu marido, da sua mulher, nem mesmo sua saúde. Sua maior carência não é seu bem-estar, não é sua família, não é água, não é a casa própria, não é comida. Diga para ele assim: a sua maior carência é Deus. A sua maior carência é se achegar a Ele e conhecê-lo e glorificá-lo com a sua vida. A sua maior carência é Deus. É Ele o motivo da minha existência, da sua existência. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, se você buscar ao Senhor, a minha pergunta para você é: o que são essas coisas que estão faltando na sua vida? O que são essas coisas que estão faltando na sua vida? Qual é a sua carência? Qual é a sua maior carência? Qual é a sua carência nessa noite? Eu quero concluir dizendo para você, querido, que conhecer a Deus é a maior dádiva que todo ser humano pode ter. Vou repetir de novo. Conhecer a Deus é a maior dádiva que todo ser humano pode ter. Quando conhecemos a Deus, nada mais importa. Quando conhecemos o Senhor, não mais importa se alguém vai falar mal de mim ou se vai deixar de falar mal de mim. Quando conhecemos a Deus, você não liga para o que as pessoas vão pensar de você. Quando conhecemos a Deus, em vez de você chorar e resmungar e dizer: essa pessoa não me deu atenção, esses meus filhos, é sua misericórdia, não me respeitam, essa mulher, ela é muito insubmissa, esse marido não me dá as coisas e tudo mais. Em vez de você ficar falando assim, quando você conhece a Deus, você passa a dizer: tudo bem se você fala mal de mim, tudo bem se você pensa assim. As pessoas dizem assim: eu não vou mais para aquela igreja mais, porque aquela igreja só tem gente falsa. Talvez você ouviu alguém abordar de fora dessa igreja, falando dessa igreja: eu não vou para aquela igreja porque está cheio de gente falsa. E alguém diz assim: pastor, aquela pessoa falou assim da igreja, falou mal do pastor. Sim, irmã, tudo bem que ela fale. Tudo bem. Deixe que fale, irmão. Porque o conhecimento de Deus supre todas as demais carências. Quando você começa a conhecer a Deus, você começa a ser guardado por Ele. Suas emoções são guardadas. Seus sentimentos são guardados. Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada, mas nada mesmo, mas na dica mesmo, não, nada vai faltar, porque Ele me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto de águas de descanso. Ei, levante a sua mão nessa noite. Deus quer operar em sua vida. Sua necessidade não define você, nem o grau de o amor de Deus por você. Pelo contrário, a sua necessidade é um trampolim para que o Pai demonstre um milagre na sua vida. Então receba milagre de Deus nessa noite. A sua necessidade não define você. A sua necessidade é um trampolim para te levar a voos mais altos na presença do Senhor.